conscientemente, né, eu acho que a gente sabe que a gente tem que parar mesmo, que a gente tem que descansar. Então, se a gente sabe disso, por que que a gente sente culpado quando a gente para? O porquê que a gente vai tanto atrás dessa produtividade tóxica, até mesmo quando a gente tenta nos dar uma pausa, né? Muitas vezes isso é um mecanismo de defesa. É muito mais fácil quando a gente é produtivo o tempo todo, que a gente fica escutando os barulhos externos, né, usando esse termo como uma metáfora, para não ouvir o nosso interior. Então, se eu paro, se eu relaxo, se eu fico comigo mesma, muitas vezes é muito difícil. Você já sentiu isso? Eu já senti várias vezes a dificuldade de lidar com quem eu sou, a dificuldade de lidar com os meus próprios pensamentos. Então, a gente usa essa produtividade para que a gente não olhe para isso, para que a gente não pense, para que a gente fuja de conflitos, de problemas, das nossas questões, das nossas demandas, mas isso, infelizmente, vai nos adoecendo. É um mecanismo de defesa que a gente acaba usando em demasia, né? Então, vamos tirar um tempo para olhar para a gente com mais autocompaixão, né? Com mais carinho. Eu sempre falo para as minhas pacientes assim: como que você falaria para uma amiga sua que estivesse passando pela mesma situação que você? Então, quando ela pensa em uma amiga, né, para dar um conselho, para falar alguma palavra, é um gesto tão carinhoso, geralmente, né, é um conselho tão bacana, ela entende o lado daquela amiga, mas quando ela olha para dentro de si mesma, ela é tão carrasca, eh, ela é tão injusta até, né, com tudo, com a história de vida, com as coisas que ela está passando. Então, assim, essa é a minha proposta, né, se olhe com carinho, se olhe com compaixão, eu acho que isso é importante em diversas esferas da nossa vida. Isso não quer dizer que a gente vai passar a mão na nossa cabeça. Não, pelo amor de Deus, não é isso, né? Se a gente vê que a gente errou, que a gente fez alguma coisa, é claro, a gente tem que tentar se desenvolver como ser humano. Mas é a gente não se julgar por causa disso. Porque quanto mais a gente tenta se julgar, mais a gente vai sofrer com isso e menos a gente vai ter essas ferramentas que eu falei no início, para a gente conseguir se desenvolver como ser humano, né?